Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse e minha missão nessa videoaula é ajudar você a entender como resolver uma equação polinomial do primeiro grau. E para isso, eu vou usar uma situação problema, essa que você vê aí na tela. Se você vasculhar a internet, você vai encontrar algumas definições para esse tipo de equação. Você pode encontrar que a equação polinomial do primeiro grau é definida como a vezes x mais b igual a zero. Ou seja, uma equação que sempre tem esse formato com a e b números reais. Em particular, esse a não pode ser zero. Por quê? Porque senão essa equação deixa de ser do primeiro grau, uma vez que a citação desse primeiro grau se deve ao expoente da incógnita, que nesse caso é x, e você sabe que quando não aparece nada no expoente é porque ele é 1. Esses dois valores, o a e o b, são chamados coeficientes. Em particular, o a é chamado coeficiente dominante e o b coeficiente independente. Por exemplo, 2 vezes x mais 3 igual a zero. Essa daqui, já de cara, é uma equação polinomial do primeiro grau. O valor que multiplica o x, o coeficiente dominante, é 2. E o coeficiente independente, que é o número que está sendo somado ou subtraído, no caso, é 3. E a incógnita é x. Você pode ter várias incógnitas numa equação polinomial do primeiro grau. No caso aqui, você só tem uma. Mas você poderia ter, por exemplo, x mais y igual a 2. Você tem aí uma equação que é polinomial. Ela é formada por uma soma de dois monômios e você nota a existência de duas incógnitas nela. As duas têm o expoente 1, mas nós não trataremos desse tipo de equação nesse caso. Por outro lado, nas suas buscas você pode encontrar que uma equação polinomial do primeiro grau é toda equação que pode ser reduzida à forma a vezes x mais b igual a zero. Isso quer dizer que você, por exemplo, pode topar com uma equação do tipo 2x mais 3 igual a menos x mais 2. Inclusive, na resolução de vários problemas, essa daí é citada como uma equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque você consegue reduzir para a forma um número vezes x mais o b igual a zero, em que o número que multiplica o x não é zero. Mas como você faria isso? Nesse caso aqui, você teria que reduzir para esse formato, deixando a equação com zero lá do lado direito. Mas, pelos princípios que a gente pode usar para manipular equações, nós temos a liberdade de subtrair 2 dos dois lados, e vamos fazer isso. 2x mais 3 menos 2 igual a menos x mais 2 menos 2. 2 menos 2 é zero. E nós temos o menos x ainda do lado direito. Nós podemos somar x dos dois lados, porque a gente sabe que se nós somarmos o menos x com o oposto dele, que é x, nós teremos como resultado zero ali do lado direito. E assim, fazendo isso do lado esquerdo, 3 menos 2 é 1. Vamos já fazer esse cálculo. Vamos somar o x. E do lado direito nós teremos menos x mais x. 2x mais x, 3x. 3x mais 1 igual a 0. Pronto, essa equação tem esse formato aqui de cima. E, portanto, segundo algumas definições, ela é do tipo polinomial do primeiro grau. Veja bem, o que eu fiz aqui foi apenas mostrar que é possível transformar uma equação desse formato aqui nesse outro formato e, portanto, essa segunda equação que eu apresentei é uma equação polinomial do primeiro grau, segundo algumas definições que você encontra pela internet. Eu não resolvi a equação. Resolver a equação significa o quê? Determinar o valor da incógnita, que aqui no caso é x, que satisfaça a igualdade, ou seja, deixar o x sozinho aqui do lado esquerdo. Mas como a gente pode fazer isso? Usando os princípios que eu citei.
Se você tiver uma situação como essa daqui que eu estou indicando com o cursor, como você vai resolver essa equação? Você pode subtrair um dos dois lados e a gente terá 1 menos 1, você tem 0, 0 menos 1, menos 1. E dividir os dois membros dessa equação por 3. Quando a gente divide aqui por 3, nós teremos somente x do lado esquerdo. E quando a gente divide o lado direito por 3, menos 1/3. Pronto. Menos 1/3 é o valor que você coloca no lugar do x, nessa primeira aqui ou nessa outra que é equivalente à primeira, de modo que quando você fizer os cálculos do lado esquerdo, o resultado é 0. Você quer fazer um teste? Essa daqui é uma maneira que você tem para confirmar se os seus cálculos estão corretos. Por exemplo, nesse caso nós encontramos o x igual a menos 1/3 como solução para a equação 3x mais 1 igual a 0. Logo, se a gente colocar no lugar do x menos 1/3 e somar com o 1, o resultado disso é 3 vezes 1 é 3, dividido por 3 é 1, mais com menos é menos, mais 1. Menos 1 mais 1 é 0, e do lado direito da equação é 0, o que nos leva a entender que os nossos cálculos estão corretos e menos 1/3 certamente é realmente a solução dessa equação. Se você for usar o conjunto solução, você tem que escrever assim: S igual a menos 1/3. Agora você tem que ficar atento que em muitos concursos e situações você nem sempre vai chegar numa solução aqui, mandar lá no conjunto solução e acabou. Muitas vezes você tem que determinar a solução em um conjunto específico. Em muitas situações você vai ter uma equação em um conjunto universo. Por exemplo, se alguém te instrui que você tem que calcular a raiz dessa equação, 3x mais 1 igual a 0. Raiz é o valor que colocado no lugar do x satisfaz essa equação, igual o menos 1/3 que a gente acabou de calcular ali anteriormente. Se alguém cita para você que você tem que resolver esse tipo de equação e o teu conjunto do universo para isso é Q, ótimo, você então conseguiu determinar o conjunto solução e ele vai ser formado por menos 1/3. Por outro lado, se é solicitado para você resolver essa equação aqui, mas só que em N. O que significa isso? Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 1/3 não está nesse conjunto. Portanto, você não tem um valor de x nesse conjunto N que satisfaça essa equação, porque o único valor que a gente conseguiu encontrar é menos 1/3 e menos 1/3 não está no conjunto dos números naturais. Não é um número natural. Logo, em N, você não consegue valores de x que satisfaçam essa equação. Portanto, nós teremos o conjunto de solução no conjunto vazio. Esses são apenas alguns detalhes dentre tantos que existem na resolução desses tipos de equações. Cuidado com essa armadilha. Você sabia dessa? Essas dicas são grandes motivos para você inscrever-se aqui na nossa sala de aula no Universo Digital. Deixe seu like. Vamos continuar conversando sobre isso. Mais precisamente, vamos resolver a questão. Nesse caso aqui, nós temos no enunciado um número somado com seu sucessor. É 35. Calcule o antecessor desse número. Nós não conhecemos o número, nós não conhecemos o sucessor dele, nem muito menos o antecessor. Vamos denotar esse número por x. Lá na primeira frase do enunciado, nós temos o número somado com o seu sucessor. O número é x. Se o número procurado é x, o sucessor dele é x mais 1. E essa definição é válida para o conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Logo, se eu somar o x com o sucessor dele, que é x mais 1, o resultado dessa operação é 35. X mais x é 2x, pois nós temos aqui expressões que são semelhantes. X mais x, 2x, eu não posso juntar com 1, logo eu deixo só como 2x mais 1. E isso é igual a 35.
Para resolver essa equação, eu tenho que deixar ali o x do lado esquerdo sozinho e um valor do lado direito. Façamos isso. Mas como? Vamos primeiro subtrair um dos dois lados da equação. E por que eu faço isso mesmo? Porque eu sei que ao somar 1 com menos 1, que é o oposto dele, nós teremos 0. E nosso problema, em termos de ter alguém somando do lado esquerdo, desaparece. Mas eu não posso fazer isso somente do lado esquerdo da equação. Tenho que também fazer do lado direito. Vou subtrair 1 do lado direito também. Logo, 1 menos 1 é 0. 2x então é 35 menos 1, 34. E para a gente resolver a questão daquele 2 multiplicando x, o que a gente faz? A gente divide os dois lados da equação por 2. Ao fazer isso, 2x dividido por 2 é 1, 1 vezes x é x, e o 34 ele também vai ter que ser dividido por 2. Lembre-se, tudo que eu faço do lado direito da equação também tem que fazer do lado esquerdo. 34 dividido por 2 é 17. Portanto, a raiz dessa equação, o valor que satisfaz a equação é 17. Mas só que não foi isso perguntado. Foi perguntado o antecessor desse número. Qual que é o antecessor de um número? É aquele que vem uma unidade antes. Logo, nós teremos que o antecessor do número, ele vai ser quem? Ele vai ser 16. Essa daqui é a resposta para a questão. Resposta: o antecessor do número é 16. Vamos conferir? Se o antecessor do número é 16, o número é 17, o sucessor é 18. 17 mais 18, 35, como exigido no enunciado. Você pode até dizer: nossa, Jesse, essa resolução parece que ficou tão longa. Eu já vi na internet alguém que pega esse número e resolve de outra maneira. Passa o número para lá, passa o outro para cá, muda de sinal uma hora, não muda noutra. Não, o que eu fiz aqui foi resolver essa questão usando os princípios da matemática. Eu aqui não vou passar nada para lá nem para cá. O que eu quero que você entenda é que existem princípios e esses princípios regem a resolução de equações, e conforme você domine e entenda esses princípios, você vai conseguir resolver a equação de uma maneira segura e mais rápida. O que eu fiz ali foi descrever passo a passo a resolução da equação. Quando você domina isso, nada impede você de suprimir algumas daquelas linhas, como por exemplo, se eu quero resolver a equação x mais 1 igual a 35 e eu tenho prática, eu posso já garantir para você que x mais x é 2x. Eu quero tirar esse 1 daqui, logo eu vou subtrair 1 do lado esquerdo. Subtraindo 1 do lado esquerdo, eu nem preciso escrever de novo o 1. Eu vou escrever igual, por quê? 1 menos 1 é 0. Não precisa de eu escrever 2x mais 0, porque 2x mais 0 é 2x. E isso vai ser igual a, se eu subtrair 1 do lado esquerdo e conseguir anular aquele 1 que estava lá, do lado direito eu também tenho que subtrair 1. Logo, 35 menos 1, 34. Você viu como foi muito mais rápido? Você aqui já economizou uma passagem. Agora você pensa, e para o 2? Eu vou dividir o 2x por 2. Se eu faço isso, eu vou ficar só com x do lado esquerdo. Mas, por outro lado, eu também tenho que dividir o 34 por 2. 34 por 2 é 17. Pronto, você já resolveu em duas linhas essa equação. Você não passou para lá nem para cá, trocou de sinal, não ficou em dúvida. E numa situação mais tensa, você, usando esses princípios, consegue resolver esse tipo de equação com uma segurança muito maior. Considero minha missão cumprida. Peço a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo universo matemático. Peço também que compartilhe essa videoaula com seus colegas, pois essas são maneiras que você tem para valorizar esse trabalho que aqui é desenvolvido. Te espero na próxima aula. Até lá!